nação rubro-negra, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou o Thiago Andrade, estamos chegando aqui mais uma vez no canal Quintal do Mengão e vamos começar o programa desta sexta-feira, o nosso Portão do Quintal, com muitas informações e notícias do Flamengo, especialmente para você, torcedor. Queridos, já chega aí freneticamente deixando aquele like no nosso vídeo e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e acione o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os programas, de todas as lives que a gente faz aqui no canal Quintal do Mengão, especialmente para você. É muito bom a gente debater, é muito bom a gente trocar ideias sobre o Clube de Regatas do Flamengo aqui no nosso canal e por isso o seu like, o seu comentário, a sua inscrição é muito importante para o canal, beleza? Queridos, e começamos o programa de hoje, né, falando um pouquinho sobre o jogo do Flamengo na quarta-feira, lá em Cariacica, que mais uma vez foi um vexame, foi uma vergonha o que aconteceu lá em Cariacica. O Jorge Sampaoli não se ajuda, o Jorge Sampaoli escalou o Flamengo totalmente errado, e colocou em campo um Flamengo totalmente desconectado e sem preparo nenhum. Nem parece que houve 10 dias de data FIFA. E aí até cabe o primeiro comentário aqui do nosso programa de hoje. Não adianta ter 10, 11 dias de data FIFA, na realidade foram 10 para o Flamengo, né? Não adianta ter 10 dias de data FIFA com todos os jogadores à disposição do clube e o Flamengo dá 5 dias de descanso e apenas 5 treinamentos. E não foi 5 treinamentos em horário integral, manhã e tarde, não. 5 treinamentos apenas de manhã ou 5 treinamentos apenas à tarde. É absurda a preparação, é absurda a gestão do futebol deixar que em plena uma data FIFA, prestes a entrar numa semana decisiva, conforme nós falamos no programa de segunda-feira, o Flamengo fazer apenas 5 treinamentos e dar 5 dias de descanso para os jogadores. Eu, Thiago, acho um absurdo. Gostaria de saber a sua opinião, torcedor. Deixe aí nos comentários qual é a sua opinião sobre o planejamento do Flamengo para a data FIFA. Não vamos nem discutir o ano inteiro, não, porque não existiu planejamento, né? Não adianta discutir uma coisa que não existiu. Mas o Flamengo teve esses 10 dias para se preparar para a semana decisiva e no primeiro jogo da semana decisiva, o Flamengo dá um vexame e perde de 3-0 para o Atlético Paranaense lá em Cariacica. E perdeu de pouco. Poderia ter perdido de 4, de 5, 6. O Atlético Paranaense dominou o jogo do início ao fim e teve as principais oportunidades de chance a gol. O Flamengo pouco criou, teve 2 oportunidades apenas durante o jogo e nós vimos um time totalmente desconectado. O volante passou a ser lateral, um zagueiro passou a ser volante, sendo que você tinha mais volantes no banco. Então, assim, um desacerto total. O Cebolinha que não se ajuda, o Gabigol que continua não fazendo nada dentro de campo e ainda é expulso de forma vergonhosa, né? Vergonhosa a atitude do Gabigol lá no lance da expulsão. Então, assim, um Flamengo que está realmente sem esperança nenhuma. Um Flamengo que se encontra em alto mar à deriva, né? E o Jorge Sampaoli só andando para um lado e para o outro, parece que realmente ele também não quer ficar no Flamengo. Eu não entendo o porquê dessa demora de mandar um treinador tão incompetente embora. Era mais fácil, era mais provável o Flamengo dar certo com o Domenech Torrent, é mais fácil o Flamengo dar certo até mesmo com o Vitor Pereira do que dar certo com o Sampaoli. Então, não tem mais esperança. O Jorge Sampaoli já era para ter sido demitido. Não sei por que não foi. E não entendo por que não vai ser antes da final. Não faz diferença nenhuma ele estar à beira do campo lá. Então, é realmente uma coisa que a gente tem que pensar. Em relação ao jogo, voltamos a repetir. Não tem muito o que comentar. Foi um jogo horrível da equipe rubro-negra e que deixa a gente muito preocupado para o jogo de domingo. É verdade que o São Paulo, né, que vai disputar a final da Copa do Brasil juntamente com o Flamengo, já agora no domingo, às 4 horas da tarde, lá no Maracanã, também não vive um bom momento. Agora, são 2 times que têm uma oscilação muito grande e
que a gente não tem o que esperar do jogo. Infelizmente, é triste a nossa realidade, mas nós vamos para uma final contra o São Paulo e nós sabemos que nós não somos os favoritos. Eles também não são os favoritos, porque, na verdade, os dois times são horrorosos, estão numa fase terrível. Mas o que a gente vai esperar para o jogo deste sábado? Então, o Flamengo fez treino na quinta, fez treino nesta sexta-feira, visando a preparação, intensificando a preparação para a final da Copa do Brasil no domingo contra o São Paulo. Porém, o Flamengo já é certo que vai ter 2 desfalques garantidos, né? Que é o lateral esquerdo Felipe Luiz, que está contundido e vai ser trabalhado apenas para se recuperar para o jogo da volta no outro domingo, e o meio-campista Alan, que se machucou no jogo de quarta-feira lá em Cariacica. Na verdade, Alan não volta a jogar este ano pelo Flamengo. O Alan não volta a jogar pelo Flamengo esse ano. Então, já são 2 desfalques certos. E nós temos 2 desfalques que provavelmente também não poderão jogar, que é o Arrascaeta, né, e o Luiz Araújo. Ambos jogadores estão se recuperando de uma contusão. Há evoluções, há melhoras, porém a participação deles no jogo deste domingo é incerta. É praticamente certo que eles também não enfrentam o São Paulo. Então já temos 4 desfalques para o jogo de domingo. A notícia boa é que para o jogo de domingo, o atacante Bruno Henrique, aquele que de fato o único que tem feito a diferença, né, nos jogos do Flamengo, estará à disposição. E é pedir muito, torcer muito, né, para que o Flamengo consiga fazer pelo menos uma apresentação digna, porque ultimamente, meu irmão, tá difícil, tá tenso. E segundo a jornalista Mônica Alves, do portal Coluna do Fla, hoje pela manhã os jogadores do Flamengo fizeram uma reunião de portas fechadas antes do treino de hoje, antes do treino desta sexta-feira. Segundo a jornalista, a comissão técnica e o Jorge Sampaoli não participaram desta reunião, uma vez que eles já estavam no gramado esperando os jogadores. Aí você imagina o clima do Flamengo, os jogadores vão fazer reunião 1 hora antes para lavarem a roupa suja, para acertarem os ponteiros. A comissão técnica ficou 1 hora lá em campo esperando o jogador, esperando a vontade do jogador para ir lá treinar. É um time totalmente desorganizado, um time totalmente sem comando. A gente tem que ser realista. Em relação aos jogadores, 2 pontos sobre essa reunião. O primeiro ponto, muito importante, né? Realmente, eles precisam lavar a roupa suja. Eles precisam se acertar. Porque se perderem a Copa do Brasil, o que tem grande chance de acontecer com o futebolzinho medíocre que eles têm jogado, com esse mesmo futebol, eles não conseguem classificação para a Copa Libertadores do ano que vem, não. E vai ser uma vergonha, mas assim, das maiores que nós já passamos, maiores do que todas que nós passamos esse ano, inclusive, se o Flamengo não conseguir nem sequer uma classificação direta para a fase de grupos da Libertadores do ano de 2024. Estamos beirando isso. Estamos arriscados a ver isso acontecer. Se não ganhar a Copa do Brasil com esse futebol, nem no Campeonato Brasileiro o Flamengo fica entre os 4, hein? Anota aí. Nem no Campeonato Brasileiro o Flamengo fica entre os 4 se jogar esse futebol medíocre, esse futebol patético que os jogadores e o Jorge Sampaoli têm proporcionado à torcida rubro-negra. A torcida que tanto apoia, a torcida que sempre enche o estádio, não merece atuações deste nível. Então, realmente, eles têm que fazer reunião a portas fechadas e aparar a aresta. Agora, a verdade também tem que ser dita sobre essa reunião. Só agora que eles resolveram aparar as arestas, lavarem a roupa suja. Precisou passar tanta vergonha, precisa perder tanto para ver que tem alguma coisa errada ali. Cada dia que passa, eu sinto mais falta do Diego Ribas, que era tão criticado, porém era um líder do elenco e não deixava situações desse tipo chegar em estado de calamidade. O Flamengo está em estado de calamidade pública.
Não tem gerência de futebol, não tem gestão de futebol, não tem quem domine esse elenco. Então, realmente, estamos à derivas. Então, realmente, essa reunião se faz necessária, mas só agora. Precisou perder tanto. Isso é uma vergonha. Isso nos entristece como torcedor rubro-negro, a gente vê o Flamengo nessa situação. E, para terminar o vídeo, nós vamos falar hoje da reunião que aconteceu na noite de ontem, na quinta-feira, lá na Gávea, onde o Conselho Deliberativo do Flamengo se reuniu para decidir sobre 3 pautas importantes do Estatuto. Bom, a primeira pauta trouxe a possibilidade, né, de mudar o tempo de gestão do presidente, que atualmente é de 3 anos, permitindo a reeleição. E havia uma proposta para que o tempo dessa gestão passasse a ser de 4 anos, porém sem direito à reeleição. Essa proposta ela foi vetada praticamente de forma unânime. Então, continua do jeito que está. O Conselho Deliberativo preferiu deixar do jeito que está. 3 anos de mandato para a gestão, com direito à reeleição. A segunda pauta trata-se da elaboração, da criação, né, de um relatório, de um planejamento trienal. E essa proposta também foi aceita, foi votada a favor da sua implementação lá no Estatuto. Então, agora vai ter que fazer esse planejamento trienal, planejamento financeiro trienal lá do clube. Isso também foi votado lá e foi aceito. Então, a primeira proposta foi recusada, permanece do jeito que está. A segunda proposta foi aceita. E na hora da terceira votação, né, que decidia se pessoas com cargos públicos poderiam ou não disputar as eleições para presidente do Flamengo, segundo jornalistas, ficou 80% permitindo e 20% contra. Ou seja, tecnicamente, foi favorável que pessoas com cargos públicos possam, sim, se candidatar à presidência do clube. Porém, o lado do Landim não concordou com essa votação e quebrou o pau. A reunião no Conselho Deliberativo do Flamengo foi uma vergonha. É uma vergonha você entrar no... perceber que você tem um clube que movimenta mais de 1 bilhão por ano, que é uma empresa séria, que é uma empresa importante, que faz reunião lá igual se faz reunião no meu condomínio aqui. Quem é a favor fica de pé, quem é contra fica sentado, quem é a favor levanta a mão. Cara, não é possível que não tem cédula para o cara votar num clube tão estruturado como o Flamengo. E aí, devido a uma confusão dessa de levanta, senta, levanta, houve, então, o cancelamento desta pauta e, aparentemente, vai ter que convocar os conselheiros novamente para votar isso. Primeiro ponto, quem perdeu tem que aceitar perder, democracia é isso. E segundo ponto, é uma vergonha uma eleição acontecer do jeito que está acontecendo. Na verdade, o Flamengo, que vai mal no campo, vai mal no futebol, vai mal na gestão do futebol, também vai mal na administração. Cada vez mais podemos perceber que as pessoas que lá estão são preparadas para um determinado ponto apenas, o financeiro. O restante, eles não sabem absolutamente nada. Administra um clube, tem um sócio torcedor que não agrega a maioria dos torcedores rubro-negros. É impossível você ter um clube tão grande como o Flamengo que não tem um plano de sócio torcedor a R$5, a R$10 para o torcedor, né, que está na classe média, na classe mais pobre da população, poder contribuir com o clube. Poderia ganhar pelo menos um parabéns no dia do seu aniversário. Muito obrigado pela sua contribuição para o clube. Não precisa de muita coisa, não. Só tem planos de torcedores caríssimos. É uma vergonha. E esses gerentes de futebol, esses gestores de futebol, vendem ingressos para a final da Copa do Brasil muito acima, um preço muito absurdo, maior do que final de Libertadores, maior do que final de Champions.
E a torcida está aí, a gente tem que se manifestar, tem que reclamar, tem que fazer protesto. Então, torcedor, na hora que acabar a final da Copa do Brasil, independentemente do resultado, se a gente vai ganhar ou se a gente perder, a gente tem que começar a cobrar essa diretoria sobre isso, porque eles se mostram cada vez mais incompetentes para gerir um clube tão importante quanto o Clube de Regatas do Flamengo. Beleza, queridos? Então, mais uma vez, deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal e até o próximo programa Portão do Quintal. Bye, bye!